Graça e paz. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Keliane. Desde já eu quero agradecer o convite que veio aí através da minha prima Gislaine. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe essa igreja, esse ministério. Quero agradecer também as pessoas que estão aqui no meu canal. Eu estou ao vivo no meu canal Sal e Luz, canal oficial. Quero agradecer quem também está assistindo aqui. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Eu peço que você pegue a sua Bíblia. Vamos meditar aí na palavra do Senhor. Abra, por favor, irmãos, nos livros de Salmos, capítulo 37. Salmos 37, o versículo 5. Diz assim, ó. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Hoje nós iremos aprender a descansar no Senhor. Entregar o teu caminho ao Senhor significa depositar tudo na presença do Senhor. Significa transferir as nossas preocupações, as nossas limitações nas mãos do Senhor. A gente tem o costume de querer a gente resolver os nossos problemas. E o salmista Davi nos ensina o contrário. Nos ensina a entregar e a descansar. E aí quando nós lemos esse versículo, nós lembramos de 1 Pedro, capítulo 5, o versículo 7 diz: lançando sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Nós devemos aprender a depositar nas mãos do Senhor, a depositar nas mãos daquele que pode resolver os nossos problemas. E aí quando eu recebi o convite através da minha prima, eu comecei a orar e a pedir para Deus uma palavra. E ele disse: descansar em meio à guerra. Essa foi a palavra para a pregação. E aí às vezes soa isso estranho no nosso ouvido. Porque não faz muito sentido de descansar em meio a uma guerra. Mas hoje nós vamos aprender isso através da palavra do Senhor. Porque nós sabemos, graças a Deus, nós não vivemos em um país de guerra. Mas nós temos o conhecimento de como é uma guerra. Nós sabemos que acontece de tudo. Acontece confronto, tem luta 24 horas, o tempo todo. Acontece muitas coisas, menos descanso. Mas a palavra do Senhor vem nos trazendo o contrário. Nos ensina a descansar. E é isso que nós vamos aprender. Eu peço que você abra sua Bíblia agora em 2 Crônicas 20, que é onde vai começar a nossa pregação. Amém? Eu peço que você mantenha aí a sua Bíblia aberta do seu lado. Nós iremos ler alguns versículos ao longo da nossa pregação. E depois dessa live eu te convido a meditar no capítulo todo. Nós não iremos ler aqui porque ela é muito extensa. Amém? 2 Crônicas, capítulo 20, vai nos contar um pouquinho da história de Josafá. Para quem não conhece Josafá, ele reinava em Judá. E ele era o sucessor de seu pai, Asa. E assim como seu pai, Josafá também foi segundo o coração de Deus. Josafá foi um bom rei. Ele fez e andou nos caminhos do Senhor. E no capítulo 20, nós vamos ver Josafá, Deus provando a fé de Josafá. Mostrando pra gente a fé de um homem que teme a Deus, de um homem que confia no Senhor. Que um homem que entrega seus caminhos ao Senhor, como foi lido lá no Salmos 37. Ó, o versículo 1 diz assim, ó. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com ele alguns dos outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Olha, vamos entender. Vieram os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e mais alguns outros amonitas. Resumindo, eram 3 exércitos que estavam vindo contra Josafá. E o exército de Josafá era um exército pequeno. Era notório, impossível, se houvesse um confronto, de Josafá vencer. E aí o versículo 2 diz assim: então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: veio contra ti uma grande multidão. Era muita gente, irmãos, da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon-Tamar, que é em Gedi. Josafá escuta a má notícia.
escutou, olha, estão se levantando contra você. Talvez estejam se levantando contra você. Eu não sei o que você está passando, mas de repente tem se levantado uma grande multidão contra você, assim como foi com o rei Josafá. E aí eu já vou dar um spoiler aí do final da pregação. Saiba que quanto maior é o teu inimigo, maior é a tua vitória, amém? Saiba que quanto maior é aquilo que você está passando, maior vai ser a vitória que você vai receber lá na frente. Aí vamos então no versículo 3, começa assim, ó. Então Josafá temeu. É normal, irmãos, a gente, quando nós nos deparamos com uma luta, com um problema, a gente ter medo. É normal a gente nos angustiar, nos assustar. É normal, porque nós somos seres humanos. Só que a gente não pode ser dependente disso. E olha só a ação de um homem de Deus. Olha só o que Josafá faz, irmãos. Vamos continuar o versículo 3. E pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Versículo 4. E Judá se ajuntou para pedir o quê? Socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Olha só o que Josafá fez, irmãos. A gente, quando está com um problema, com uma dificuldade, a gente faz o quê? A gente pede ajuda para A, para B, para C, para o marido, para o pai, para a esposa, pro papagaio, pro periquito, pro cachorro. A gente pede ajuda para todo mundo, menos para Deus. Já percebeu que a gente faz isso? A gente tem um costume de tentar resolver com a nossa força, com o nosso braço. Mas Josafá nos ensina nessa noite que é o contrário. Primeiro a gente tem que buscar o Senhor e orar. A gente tem a mania de colocar a nossa oração como fosse o último estágio, quando na verdade deveria ser o primeiro. Porque a palavra do Senhor diz que a oração de um justo, ela pode ir muito em seus efeitos. A palavra do Senhor ainda diz, pedi e dá-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe. E que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. A gente tem que entender, irmãos, que nós primeiro temos que pedir socorro para quem pode nos ajudar. A gente tem mania de pedir socorro para outras pessoas que não têm o poder que Deus tem para resolver os nossos problemas. E aí, hoje você vai entender que a tua oração tem um poder muito grande de mover os céus em teu favor. Entenda isso nessa noite, irmãos. E aí vamos continuar então a leitura. Versículo 5. E pôs-se Josafá em pé. A gente começa a voltar no versículo 3. Primeiro ele temeu. Ele se assustou com a notícia que estava vindo uma grande multidão, que estava vindo aí esses 3 reinos contra ele. Aí ele pegou, orou, jejuou juntamente com o povo. E agora o que ele fez no versículo 5? Se colocou de pé. A gente tem a mania de alimentar o nosso problema. A gente tem mania de ficar, ai pastor, eu tô passando por isso. Ai pastor, isso. Ai, a luta tá grande. A gente tem mania de pegar a nossa luta e fazer que nem um bebezinho. Alimentar, cuidar, tratar. E não é isso que nós devemos fazer. É levantar a nossa cabeça, colocar a nossa fé em ação, abrir a nossa boca e lembrar que nós somos crentes. A gente esquece do poder de Deus. A gente lê Deus na Bíblia e acha que esse Deus não existe mais. Lembre-se, irmãos, que esse Deus ainda é o mesmo Deus. Deus não mudou. As coisas que ele operou no tempo da Bíblia, ele continua operando no nosso meio. Os milagres, Deus, a gente tem mania de limitar o poder de Deus. A gente tem mania de achar que Deus não pode resolver os nossos problemas. Creia nessa noite que você pode. Levanta a sua cabeça. Faça como Josafá, abra a sua boca, começa a orar, começa a clamar pelo teu milagre. Começa a marchar dentro da tua casa, dentro da tua igreja, na tua empresa. Não sei como é que é a sua vida, mas começa a declarar. Deus, eu estou passando por luta, mas eu já declaro minha vitória, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que tenho crido, que eu sei que é poderoso para fazer além do que eu estou precisando. É crer lá no que eu li lá em Salmos. É descansar e esperar no Senhor. Amém? E aí, continuando, irmãos, versículo 15. Diz assim... depois que Josafá ele ora, Deus então levanta um profeta, o profeta Jaaziel. Ó, versículo 15. Dai ouvidos todo o Judá
e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor para ti: não temais, nem vos assustei, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Glória a Deus. Olha aí o versículo 16. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Gins, e os achareis no final do vale, diante do deserto de Jeruel. Versículo 17. Nesta peleja não tereis de pelejar, parai e está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Glória a Deus. Olha aí que palavra forte que Deus trouxe para aquietar o coração de Josafá. E aqui nós entendemos, irmãos, que a nossa ação, quando nós nos deparamos com um problema, com uma luta, define se nós teremos sucesso ou se nós teremos derrota. Se Josafá, lá no versículo 3, quando ele ouviu que estava vindo uma grande multidão, se ele agisse precipitadamente e mandasse o exército, a derrota seria notória, porque o exército de Josafá era menor. Mas não, ele pegou, orou, pediu socorro para o Senhor, é o que diz lá o versículo 4, ele pede socorro para Deus e Deus fala: Josafá, aquieta teu coração, porque essa peleja aí, quem vai pelejar vai ser eu. E aí, irmãos, eu já começo a profetizar isso na sua vida. A luta que você está passando, o problema que você está passando, quem vai guerrear é Deus. Ele manda te dizer nessa noite: eu estou entrando na tua causa, eu estou entrando no teu problema, e você vai precisar pelejar, porque ele vai pelejar por você. E aqui na Bíblia, irmãos, eu não vi em nenhum momento uma guerra que o nosso Deus entrou e ele perdeu. Saiba que quando ele entra na tua causa, é vitória certa. Amém? E aí, irmãos, o versículo 17 diz assim, ó: está em pé e vede a salvação do Senhor. Deus falou para Josafá: amanhã, Josafá, você vai até o vale. Lá no finalzinho do vale você vai ver os exércitos que vieram contra ti. Eles vão começar a querer te enfrentar. Só que você vai ver a salvação do Senhor. Olha aí que forte, irmãos. Você vai ver a salvação do Senhor. Josafá contemplou o que Deus fez no meio daquele arraial. Não só Josafá, mas também todo o seu exército. E aí eu trago essa palavra para você. Eu não sei, de repente você está sendo afrontado por causa da sua luta. Porque a primeira coisa que as pessoas fazem quando nós estamos passando por um problema é falar: ué, você não é crente? Você é crente, tá aí com luta? Você é crente? Cadê teu Deus? E aí, quando vierem falar isso pra você, você vai dizer: o meu Deus está no mesmo lugar de sempre. O meu Deus está lá no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle da sua vida. O versículo 17 diz que Josafá iria contemplar a salvação do Senhor. Josafá viu o que Deus fez em favor dele e do povo de Judá. Você e as pessoas ao seu redor verão o que Deus vai fazer na sua vida. Vão ter que contemplar o que Deus vai fazer. Vão ter que ver a salvação do Senhor. Vão ter que ver a vitória do Senhor vindo para sua casa. Aquele que te afrontou, aquele que te acusou, vai ter que ver. É o que diz o versículo 17, irmãos. E aí, irmãos, Josafá neste momento entende que Deus disse que ele ia à frente dele e que ia pelejar por ele e que ele veria a salvação do Senhor. E aí Josafá entendeu: Deus vai guerrear por mim, Deus já foi à minha frente para resolver o meu problema. O que resta para mim é o que então? Cantar o hino da vitória, porque a vitória é certa, foi o que eu falei aqui na pregação. E olha só o que Josafá faz, versículo 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armamentos, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Versículo 22. E ao tempo em que começaram com um júbilo a louvar, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir.
que vieram contra Judá e foram desbaratados. Olha só o que Deus fez, irmãos. Quando Josafá começou a cantar junto com o povo, Deus foi lá e resolveu o problema, lutou e mostrou para Josafá. O que aconteceu, irmãos? Os reinos começaram a brigar entre si. O povo de Moabe, o povo de Amon começou a brigar entre si e eles se mataram. Mostrando o que Deus disse para Josafá, que aquela peleja, quem ia pelejar era Deus. E aí Josafá, irmãos, tinha tanta fé e tanta confiança no que Deus falou para ele, que ele foi para a guerra sem arma nenhuma. O que ele levou para a guerra foi os instrumentos para cantar, junto com os levitas. Tamanha era a fé de Josafá, porque ele diz, Deus é comigo, Deus disse que eu vou vencer, então meu papel agora é cantar o hino da vitória. E eu libero essa palavra para a sua vida hoje. Deus manda te dizer que a tua luta, quem vai resolver é Ele. E o teu papel neste momento é só separar o hino da vitória para cantar. O teu papel nessa noite é entender que amanhã vai ter vitória para contar. Foi o que aconteceu no arraial. Deus falou para ele que amanhã, quando você chegar lá no arraial, eu vou resolver o seu problema. É isso que Deus falou para Josafá e é isso que Deus falou para você nessa noite. Hoje você está com luta, hoje você está chorando, hoje você está prostrado, porque grande é o inimigo que tem se levantado. Mas Deus manda te dizer que maior é o que está conosco do que o que está com ele. Deus manda te dizer que não é no teu braço que você vai vencer essa luta. É depositando sobre o Senhor a tua ansiedade, o teu problema. É descansando, porque o Senhor vai resolver e solucionar. O teu papel aqui é cantar o hino da vitória. Por mais que o cenário diga o contrário, por mais que aos seus olhos você não esteja vendo o agir do Senhor, mas na verdade você não precisa ver. O que você precisa é crer. Isso se chama fé. É colocar a fé em ação para ver o milagre acontecer. E aí, irmãos, como eu falei no começo, eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a luta, o problema. Eu não conheço a maioria de vocês. Eu não sei como é que está a casa de vocês. Eu não sei o que vocês têm clamado para o Senhor, nem o tempo que vocês estão clamando ao Senhor. Mas hoje você vai aprender a descansar no Senhor. É necessário entender que somos dependentes de Deus. A gente tem a mania de querer resolver, mas quem vai à nossa peleja é Deus. Na Bíblia, nós encontramos vários exemplos. A gente poderia passar aqui a noite toda vendo vários exemplos de momentos que Deus pelejou pelo povo. A gente lembra de Daniel. Daniel foi jogado nas covas dos leões e Daniel descansou. Literalmente, Daniel descansou, Daniel dormiu. E no outro dia puderam contemplar, que nem assim aconteceu com Josafá, puderam contemplar o que Deus fez na vida de Daniel. O rei teve que declarar com a própria boca, verdadeiramente você serve ao Deus vivo. Daniel entendeu que ele era dependente de Deus. Daniel sabia disso. Os 3 jovens na fornalha de fogo também foram lançados, foram colocados a fé em prova. E o rei, mais uma vez, teve que contemplar o agir do Senhor na vida daqueles jovens. Tiveram que ver 4 dentro da fornalha. E ele declarou também com a própria boca de que verdadeiramente era Deus que estava ali. Porque os jovens, assim como Daniel, assim como Josafá, eles entendiam que existia um Deus que pelejava por eles. A gente lembra também do povo de Israel, lá com Josué. Josué ora para Deus, para o sol parar, para que eles conseguissem vencer a guerra. E a gente fica imaginando os inimigos de Israel vendo que o dia não terminava, que a luta não terminava e eles estavam perdendo. Deus disse para Israel também, lá na travessia do Mar Vermelho, ele falou para Moisés, Moisés, hoje você está vendo os egípcios, mas amanhã você não vai ver mais, porque eu vou pelejar pela causa de Israel. E nós sabemos o final da história. O Mar Vermelho é aberto, Israel atravessa e o mar fecha e mata os egípcios, mostrando que Deus era com o povo de Israel. Nós vemos também Gideão. Eu não sei se os irmãos conhecem a história de Gideão.
Gideão vence com 300 homens. E assim como Josafá, Gideão vence sem lutar. Deus dá a estratégia para Gideão, para ele tocar buzinas e quebrar vasos. Depois os irmãos quiserem ler a história, lá em Juízes 7, a gente vê o agir de Deus extraordinário da vida de Gideão. Gideão consegue vencer só com a fé. Ele toca as buzinas, quebra os vasos, os inimigos começam a brigar entre si e Gideão vence a guerra. E aí eu te dei vários exemplos de pessoas que entenderam a dependência deles em Deus. Te dei vários exemplos de pessoas que colocaram fé em ação, acreditando no poder extraordinário de Deus, que nem eu falei pra você. Não limite o poder de Deus. O teu Deus é um Deus grande em poder e Ele pode fazer infinitamente mais. Creia nisso nessa noite. Entenda que a tua luta não é contra carne e sangue, a tua luta é espiritual. Quando eu dei aqui exemplos de guerra, de luta, eu estava falando espiritualmente. Entenda que a tua luta, existe um Deus que já foi à tua frente. Talvez nessa noite, quando você entrou nessa live, você entrou angustiado demais, preocupado demais com o teu problema, agitado demais. Mas você vai sair dessa live com o coração mais leve, com a alma mais tranquila, porque sabe que existe um Deus por você. Amém? Creia isso nessa noite. Existe um Deus que já foi à tua frente para guerrear a tua luta. E amanhã, assim como Josafá, que quando o dia raiou ele contemplou a vitória, amanhã você vai ter notícia boa chegando na sua casa. Receba isso no nome do Senhor Jesus. Vai chegar notícia boa. Já começa a separar aí o hino da vitória que você vai cantar. No nome do Senhor Jesus, você vai ter testemunho para contar. Vai ser tanto que você não vai saber como que você vai contar. Receba isso no nome do Senhor Jesus. Creia no teu milagre, creia no poder de Deus nessa noite. Amém? Eu quero orar por você nessa noite para finalizar nossa pregação. Feche os teus olhos aí onde você está. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nós entramos em Tua presença mais uma vez. Pai, eu clamo a Ti por cada servo Teu, por cada pessoa, Senhor amado, que está acompanhando essa live. Como eu falei na pregação, Senhor amado, eu não sei o que eles têm passado, mas Tu sabe, porque nada fugiu do Teu controle. Pai, neste momento eu peço que o Senhor vá entrando em cada vida, em cada casa, em cada lar, em cada problema, Senhor amado, e venha trazer resoluções. Pai, que o Teu povo venha testemunhar o que o Senhor irá fazer, que o Teu povo venha vivenciar milagres ainda este ano, Pai amado. No nome do Senhor Jesus. Pai, faz o Teu povo descansar em Ti. Faz o Teu povo, Pai, acreditar no Teu poder, nos Teus milagres, nos Teus feitos. Pai, nos ensine a entregar, Deus, a depositar em Tuas mãos os nossos problemas, as nossas angústias, Pai, a nossa ansiedade. Pai, nos ensine nessa noite a descansar, a ver que somos dependentes de Ti. Pai, neste momento eu peço que o Senhor troque o fardo com os Teus servos. A Tua palavra diz que o Senhor tem um fardo leve para nos dar. Pai, nessa noite eu peço que o Senhor troque com os Teus servos. Pai, abençoe o final dessa noite. Abençoe, Senhor amado, o resto dessa semana. Pai, que amanhã seja o dia de notícias boas, no nome do Senhor Jesus. Que amanhã, Pai, o Teu povo tenha que testificar o que o Senhor fez. E que todos venham contemplar, Pai, não só eles, mas a sua família, mas quem está ao seu derredor. E venham declarar verdadeiramente Deus operou na vida dele. Amém e amém. Eu aqui agradeço a minha participação, agradeço o convite. Que Deus venha continuar falando ao teu coração ao longo dessa noite, ao longo dessa semana. Que Deus tenha falado ao teu coração da mesma forma que Ele falou comigo. Eu agradeço mais uma vez o convite, que Deus abençoe vocês. Amém? Eu agradeço quem está aqui na live até agora. Muito obrigada. O seu microfone, Eliane, está me ouvindo? Seu Amém. microfone está bloqueado. Aperta pra gente no vermelhinho, por favor. Amém. Voltou. Amém. Amém. Sim. Nós ouvimos a conclusão da oração. Uma pena.
Aí depois eu vou... Amém? Eu não entendi, pastor. Está bloqueado novamente aí. Nós ouvimos a sua oração e depois bloqueou o áudio. Sim, eu agradeci depois do final da oração. Amém, muito querida Keliane, nós lhe agradecemos pela palavra, que o Senhor esteja com você grandiosamente, assim como a palavra vem em conformidade, o dia, você vê que a nossa canção do nosso querido pastor ali também trouxe isso aí, não dorme, quem cuida de você não dorme, pode ter certeza que Deus está no controle. Amém. Assim a palavra que você nos trouxe nessa noite, que nós possamos colocar tudo nas nossas mãos, na mão dele. E ele possa nos guiar. Obrigado pela palavra e que essa coisa seja a primeira de muitas vezes que você possa falar conosco aqui. Amém. Amém. Obrigado, minha querida. Eu que agradeço. A festa de hoje está nos atrapalhando muitíssimo, mas nós ouvimos a palavra do Senhor e eu creio que a palavra tem um lugar. Ela é aquilo que a gente sempre diz, a palavra do Senhor não volta, ela tem um lugar. Se essa palavra veio, é para alguém que possamos absorver essa palavra gloriosamente. Meus queridos, nessa noite eu tenho a agradecer a cada um de vocês. Tenho a agradecer a minha querida Genane, minha querida Eliane. Muito obrigada por você que continua aqui. O pastor está finalizando aqui o culto. Eu te agradeço pelo que você ficou nesse período com a gente. Desculpa aí o tempinho que a conexão caiu aqui. Mas eu quero te falar, irmãos, eu não sei se você é cristão ou não. Eu não posso perder a oportunidade de falar de Jesus para você. Se você quer aceitar Jesus hoje, não perca a oportunidade. Declare isso para Deus, no nome do Senhor Jesus. Declare que você quer esse Deus para sua vida. Busque ao Senhor enquanto você pode achar. Talvez você esteja cheio de problemas. E aí, assim como eu preguei aqui nessa noite, existe um Deus que luta por você. Você não está sozinho. E eu te convido hoje a se render a esse Jesus, se você não conhece. Coloca a mão no teu coração, fala aí, declara com a sua boca: eu quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Deus, escreve o meu nome no livro da vida. Declare isso. E busque o mais rápido possível uma igreja. A semana ainda, corre para a igreja. Deus tem grandes coisas para te entregar. Deus tem um novo tempo, uma nova história. Deus quer mudar a tua vida. Basta você entregar o seu caminho ao Senhor, que nem foi lido aqui na palavra do Senhor. Basta você dar o primeiro passo, que é aceitá-lo como seu Salvador. E você vai ver as coisas extraordinárias que Ele vai fazer. Amém? Nós encerramos aqui a live. Eu agradeço ricamente esse tempo que você ficou aqui conosco. Teremos mais outras no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida grandemente. Fica com Deus.